O novo dia se inicia. Mas e a sua alma já despertou? Antes das notificações, antes do café, antes de qualquer outra coisa, tem uma voz suave te chamando. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. É Mateus 6,33. E é o segredo que transforma qualquer dia comum em um dia de propósito. Se você está ouvindo isso agora, não é por acaso. Essa oração foi feita para te alinhar, para tirar o peso do peito, para colocar paz onde só havia confusão. Então já se prepara, porque hoje você não vai apenas ouvir palavras, você vai ser visitado pela presença. E se você crê que Deus ainda fala, já deixa o like agora e se inscreve no canal, porque aqui a gente não grava conteúdo. A gente libera a palavra viva, direção de céu para quem anda na terra. A luz que revela o invisível, o poder da oração da manhã. Quantas decisões você já tomou no impulso e depois se arrependeu? Quantas palavras você lançou ao vento sem pensar, sem filtrar, sem pesar? Quantos relacionamentos você já investiu tempo, expectativa e esperança e só depois viu que estava colocando o coração no lugar errado? Quantas portas você forçou acreditando que eram promessas, quando na verdade escondiam armadilhas? Quantas vezes você achou que estava indo na direção certa, mas descobriu tarde demais que era só mais um desvio disfarçado de oportunidade? E o que teria mudado se você tivesse orado antes? A oração da manhã é mais do que um ritual. É mais do que um bom dia para Deus. É mais do que repetir palavras ou tentar impressionar o céu com um vocabulário bonito. A oração da manhã é posicionamento, é revelação. É o momento em que você silencia o mundo de fora para ouvir o mundo de dentro. É quando você, ainda de olhos inchados de sono, se coloca de joelhos, não porque está com tudo pronto, mas justamente porque não está. Porque precisa de direção, porque não confia na própria percepção, porque sabe que o coração humano pode ser enganoso, como a própria palavra já diz em Jeremias 17:9. Salmos 119, 105 diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. E essa não é uma frase bonita para colocar em uma caneca ou em um quadro de parede. Essa é uma afirmação espiritual profunda. Significa que tem caminhos que só ficam visíveis quando a luz de Deus incide sobre eles. Significa que tem gente que só mostra quem realmente é quando a presença de Deus entra na sala. Significa que tem decisões que parecem brilhantes até serem colocadas diante do brilho verdadeiro da palavra. E aí você vê que era só reflexo, só ilusão. O mundo hoje nos ensina a ser rápidos, instantâneos, ansiosos. A cultura da pressa nos vicia em resolver tudo do nosso jeito, no nosso tempo, com os nossos próprios recursos. Mas o céu não funciona assim. Deus não se move pelo nosso cronômetro. Ele se move pela fé, pela rendição, pelo tempo da maturação espiritual. E é por isso que a oração da manhã é tão poderosa. Porque ela freia o ímpeto, ela te lembra que o dia só começa de verdade, depois que você coloca tudo diante do Criador. Na oração da manhã, você entrega a agenda, o coração, as emoções, os medos, as pressões. Você não sabe o que o dia reserva, mas Deus já viu tudo. Ele está fora do tempo. Ele vê o final desde o começo. E quando você ora, você se conecta com essa sabedoria eterna. Você diz em outras palavras: Senhor, eu não quero andar por vista, quero andar por tua luz. Quero ver o que meus olhos carnais não conseguem enxergar. Quero discernimento para saber onde pisar e onde não me meter. José orou antes de interpretar o sonho de Faraó. Daniel orou antes de revelar o sonho do rei. Jesus orou antes de escolher os discípulos. Em Lucas 6,12, lemos que Jesus passou a noite orando a Deus antes de tomar essa decisão importantíssima. E o que isso nos ensina?
que até o Filho de Deus não tomou decisões cruciais sem primeiro consultar o Pai. Que ele, mesmo sendo divino, ensinou pela prática que a oração antecede a ação. Que o segredo não está na ação em si, mas na preparação espiritual para ela. Quantas vezes você saiu de casa sem orar e o dia virou um caos? Quantas vezes você decidiu algo no calor da emoção e depois teve que lidar com as consequências por semanas, meses ou até anos? E tudo isso poderia ter sido evitado com alguns minutos de silêncio diante de Deus, com um Senhor, fala comigo, antes de abrir a boca para qualquer outra coisa. Com um Espírito Santo me guia, antes de deixar o medo ou a ansiedade te conduzir. A oração é uma lâmpada. Ela não mostra tudo de uma vez. Ela ilumina passo a passo. É por isso que o versículo diz: lâmpada para os meus pés. Não é um holofote para o futuro inteiro. É uma luz para o agora, para o próximo passo, para hoje, para essa conversa, para essa reunião, para essa escolha, para esse caminho. Deus não revela tudo de uma vez, porque Ele quer que você continue dependente. Porque se você enxergasse o destino final de imediato, talvez quisesse pular o processo. Mas a oração te ensina a andar com Ele, e não apenas a correr para Ele quando as coisas dão errado. Muitas vezes a gente ora esperando respostas imediatas. Mas oração não é mágica, é relacionamento. Às vezes Deus responde com paz. Às vezes Ele responde com silêncio. Às vezes Ele responde com espera. E esse espera pode ser a maior prova de amor de um pai que não quer te ver caindo em armadilhas, que prefere ver você frustrado momentaneamente do que destruído permanentemente. A oração também nos protege de nós mesmos. Sim, porque muitas vezes o maior inimigo da nossa vida espiritual não é o diabo. É o nosso próprio coração, cheio de impulsos, de carências mal resolvidas, de desejos fora de tempo. E é na oração da manhã que o Espírito Santo vai colocando cada coisa em ordem. Vai revelando o que ainda está desajustado. Vai trazendo à tona as intenções por trás das nossas ações. Vai iluminando áreas da alma que a gente preferia manter escondidas, mas que precisam de cura. Talvez você esteja vivendo uma fase de confusão, sem saber para onde ir, sem saber em quem confiar, sem saber se essa porta que apareceu é de Deus ou é distração. E o que você precisa fazer não é correr em busca de opiniões, é se ajoelhar e perguntar: Senhor, o que o Senhor diz sobre isso? Porque a Bíblia diz em Tiago 1:5 que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. E quando você pede sabedoria com fé, Deus responde. Ele mostra, Ele direciona, Ele alerta, Ele revela. Já pensou quantos livramentos você teve e nem percebeu? Quantas vezes uma ligação atrasada, um ônibus perdido, uma mudança de última hora foram, na verdade, respostas da sua oração da manhã? Já pensou quantas armadilhas você não caiu porque antes de sair você falou com Deus? O céu trabalha nos bastidores e a oração da manhã é o bilhete de entrada nessa movimentação invisível que Deus faz em seu favor. A oração é diferente da reação. Quando você ora, você age antes que a vida te empurre. Você planta antes de colher. Você semeia discernimento antes da necessidade chegar. Você se antecipa espiritualmente. E essa é uma das maiores provas de maturidade cristã. Orar antes. Falar com Deus antes. Discernir antes, porque quem ora primeiro vive depois com menos peso, com mais certeza, com mais paz. E não se engane, paz não é ausência de problema, paz é presença de direção. É saber que mesmo que o dia traga adversidades, você não está sozinho. Que mesmo que o cenário mude, o céu continua te guiando. Que mesmo que venham notícias ruins, você já falou com quem tem a última palavra.
A oração da manhã não impede o mal de tentar te alcançar, mas ela te coloca num lugar espiritual onde o mal não te toca da mesma forma. Você sente, mas não se abala. Você escuta, mas não desespera. Você vê, mas não se entrega. E essa paz só vem de um lugar, da presença. E a presença de Deus se ativa quando você se conecta com Ele de forma real. Não por obrigação, não por medo, não por religiosidade, mas por amor, por sede, por fome de algo que o mundo não pode oferecer. A oração da manhã é o pão diário da alma, é o ar fresco da graça, é o primeiro passo certo que define todos os outros. Por isso, nunca mais menospreze esse momento, nunca mais diga, eu oro no caminho. Ore no caminho, sim. Ore o dia todo, mas coloque prioridade no momento antes do dia começar de fato. Se possível, acorde mais cedo, desligue as notificações, coloque uma música suave, leia um salmo e fale com Deus. Ele está ali, te esperando, não para te cobrar, mas para te alinhar, não para apontar seus erros, mas para preparar seu caminho. Ele quer ser luz antes que você enfrente a escuridão. Ele quer ser direção antes que você se perca nas opções. Ele quer ser a voz que te guia antes que o mundo comece a gritar. Não importa se você está enfrentando uma tempestade ou se o dia parece calmo. Ore, porque a tempestade pode ser evitada ou você pode ser fortalecido para atravessá-la. Não importa se você tem grandes decisões ou tarefas simples. Ore. Porque até no pequeno Deus quer te ensinar. Até no detalhe, Ele quer te mostrar algo. O nosso Deus é um Deus de processos, de caminhos, de passos. E tudo começa com uma escolha: dobrar os joelhos e abrir o coração. Tem coisa que você nem imagina que ia acontecer hoje, mas a oração já te blindou antes. Tem setas que estavam endereçadas com seu nome, mas nunca chegaram. Tem ciladas que estavam armadas, mas se desmontaram antes mesmo de você sair de casa. Tem gente que te olhou com más intenções, mas recuou sem saber o porquê. Tem decisões que pareciam erradas, mas acabaram não acontecendo. E você pode ter chamado isso de sorte, pode ter pensado que era coincidência. Mas eu estou aqui para te lembrar. Não foi acaso, foi blindagem, foi proteção. Foi o poder da oração da manhã que já estava operando antes do primeiro barulho do despertador. Foi o céu respondendo antes mesmo de você saber que havia um perigo. A Bíblia é clara e direta quando nos alerta: sede sóbrios, vigiai, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5:8. Essa palavra não foi escrita para nos assustar, mas para nos despertar. O inimigo não dorme, ele não tira férias. Ele não se comove com lágrimas. Ele observa, sonda, busca brechas, trabalha no silêncio, se alimenta da distração espiritual. E se ele está ativo o tempo todo, como então podemos levantar e sair correndo pela vida sem primeiro nos colocarmos diante de Deus? Como então acordamos e corremos direto para o celular, para as redes, para as obrigações, e deixamos a alma desprotegida, vulnerável, à mercê de ataques silenciosos? Quem ora pela manhã não se atrasa espiritualmente. Pode até sair correndo por fora, mas por dentro já está alinhado. Porque a oração não é só comunicação, é preparação, é estratégia, é a reunião antes da missão, é a conversa com o general antes do campo de guerra. E guerra espiritual não se vence com força do braço, se vence com a presença, se vence com discernimento, se vence com o escudo da fé e com a espada do Espírito. E esses elementos só são ativados de verdade quando você ora. Quando você dobra os joelhos, mesmo com sono, quando você abre a boca, mesmo sem palavras. Quando você diz: Senhor, vem comigo hoje, mesmo sem saber o que vai enfrentar. Quantas vezes você já saiu de casa atrasado, preocupado,
tenso, ansioso e sentiu como se tudo estivesse bagunçado. Como se o dia estivesse fora de controle. Como se os pensamentos estivessem acelerados demais para raciocinar. Como se as emoções estivessem à flor da pele e você nem conseguisse entender por quê. Talvez, e provavelmente, seja porque você saiu sem alinhar o espírito, sem consultar o céu, sem entregar a alma ao dono da vida, sem afinar o coração com a voz de Deus. A oração é o escudo antes do campo de batalha. Não é no meio da confusão que você tem que começar a orar desesperado. É antes dela. Porque a oração da manhã te coloca no centro da vontade de Deus, antes que a vontade do mundo tente te puxar para fora. É a forma mais silenciosa de vencer guerras que nem começaram ainda. É como Davi indo para o vale com uma pedra na mão, enquanto todos esperavam armadura, espada, força física. Aquilo parecia uma loucura, mas era a direção divina. E é exatamente assim que a oração funciona. Pequena aos olhos do mundo, mas carregada da presença do céu. Efésios 6:11 diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Essa armadura é espiritual. Ela não se vê com os olhos humanos, mas quem a veste, sente. E quem observa de longe, percebe que há algo diferente. A armadura começa com a verdade, depois vem a couraça da justiça, o evangelho da paz nos pés, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Mas o apóstolo Paulo, ao finalizar essa lista, deixa um ponto decisivo que muita gente esquece. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Efésios 6:18. Em outras palavras, sem oração, a armadura não serve de nada. Sem oração, os elementos são apenas adornos, sem ativação espiritual. Você pode ter conhecimento bíblico, pode ter sido criado na igreja, pode até ter dons visíveis, mas sem oração, tudo vira acessório sem poder. A oração é o fio que liga a armadura à presença. É ela que acende o sistema de defesa. É ela que ativa o espírito, que blinda a alma, que prepara o campo. E quando você ora pela manhã, você não está apenas pedindo bênção, você está se preparando para resistir, para discernir, para enfrentar o que quer que venha com os olhos fixos em Deus e não no problema. A oração não impede a tempestade, mas ela te dá direção no meio dela. Ela não impede o ataque, mas ela impede que o ataque te destrua por dentro. E isso muda tudo. Tem ambientes que mudam quando você entra, não por causa da sua personalidade, mas por causa da oração que você fez antes de sair de casa. Tem reuniões que tomam outro rumo. Tem pessoas que não conseguem te manipular. Tem armadilhas que perdem o efeito. Porque o mundo espiritual já foi realinhado lá no seu quarto, quando você, em silêncio, disse: Pai, guia cada passo meu. Por isso o inimigo odeia tanto quando você ora. Porque ele sabe que naquele minuto silencioso entre você e Deus, há um terremoto invisível acontecendo. Há muralhas caindo, há planos malignos sendo frustrados, há desvio de rota, há mudança de atmosfera. Você não vê, mas acontece, porque a oração mexe com o invisível, e o invisível é mais real que o visível. A oração transforma o que os olhos ainda não podem alcançar. É por isso que quem ora primeiro não vive depois tentando remendar os estragos. Vive em paz, mesmo em meio à guerra. Vive com clareza, mesmo em meio à confusão. Vive com leveza, mesmo carregando fardos. Porque não carrega sozinho. Porque já colocou tudo nas mãos de aquele que governa céus e terra. E não precisa ser uma oração longa, não precisa ser uma eloquência ensaiada, precisa ser real, precisa ser de coração, precisa ser diária, precisa ser prioridade. Você pode orar no banho, pode orar dirigindo, pode orar em
pensamento, pode orar com lágrimas, pode orar com voz tremida, mas ore. Antes de qualquer outra coisa, ore, porque é melhor sair atrasado no relógio do mundo do que adiantado no plano do diabo. É melhor chegar depois com paz do que chegar cedo com o espírito bagunçado. A oração da manhã não é opcional, é sobrevivência espiritual. O mundo está cada vez mais caótico, acelerado, barulhento, impaciente. E o segredo para não ser engolido por essa loucura toda está em começar o dia de joelhos, ajoelhado em espírito, ajoelhado em rendição, ajoelhado em confiança. Quem ora cedo não perde o rumo, porque a oração é bússola, é GPS, é direção. E Deus não erra coordenadas. Você pode até ter muitos dons, muitas habilidades, muitos talentos. Pode ser estrategista, visionário, empreendedor, influente. Mas se não tiver oração, vai chegar uma hora que o fôlego humano acaba. E quando acabar, você vai precisar de algo que não vem da terra. Vai precisar da unção que só vem com intimidade. E intimidade só se constrói com tempo, com conversa, com oração. É por isso que tanta gente forte por fora vive quebrada por dentro. Porque carrega tudo sozinha. Porque tenta lutar batalhas espirituais com armas naturais. Porque troca a oração por estratégia, tática por presença, resultado por esforço. Mas quem conhece o caminho da oração sabe que 1 minuto com Deus vale mais do que horas tentando resolver no braço. 1 minuto de oração sincera pode virar uma sentença no céu. E quando o céu fala, até a terra obedece. Não existe muro alto demais quando você ora. Não existe porta trancada demais quando você ora. Não existe coração duro demais, situação perdida demais, cenário bagunçado demais. A oração da manhã é como o alvorecer, silenciosa, mas cheia de poder, discreta, mas transformadora, simples, mas carregada de glória. E cada vez que você decide começar o dia com Deus, você está dizendo para o mundo espiritual: eu sei quem luta por mim, eu sei quem me guia, eu sei quem está no controle. E essa fé move céus, desmonta infernos, reconstrói histórias. Quantas decisões você já tomou no impulso e depois se arrependeu? Quantas vezes você abriu a boca e lançou palavras ao vento, sem medir, sem filtrar, sem pensar, e mais tarde desejou voltar no tempo e calar? Quantas conversas você entrou sem direção, apenas porque o coração estava agitado, e depois percebeu que falou demais ou ouviu de menos? Quantas portas você forçou na vida, acreditando que era ali que estava sua resposta, seu futuro, sua bênção, e ao atravessar o batente, descobriu que do outro lado havia uma armadilha cuidadosamente montada para te prender, te desgastar, te distrair da rota original de Deus. E tudo isso poderia ter sido evitado, ou ao menos suavizado, se você tivesse feito uma coisa: orado primeiro. É na oração da manhã que Deus revela o que os olhos ainda não conseguem enxergar. É no silêncio daquele instante sagrado, antes que o mundo comece a gritar, que o Espírito sussurra o que precisa ser dito. É quando tudo ainda está calmo por fora, mas inquieto por dentro, que o céu libera discernimento para os que sabem esperar, ouvir e confiar. A oração é como acender um farol no meio da noite. Ela não faz o sol nascer mais rápido, mas ela clareia o caminho até que a aurora chegue. E isso basta, porque quem vê um passo de cada vez, pela luz da palavra, não se perde na escuridão dos próprios desejos. A Bíblia diz em Salmos 119, 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Essa não é uma metáfora bonita para pregar em culto de jovens. É uma realidade espiritual profunda. É um convite a entender que tem coisa que você só vê depois que a luz de Deus ilumina. E essa luz não vem de previsões, de conselhos humanos ou de decisões baseadas em lógica natural. Ela vem da oração.
Quando você ora, você liga uma lanterna espiritual no escuro da alma. Você ativa o discernimento que vem do alto. Você começa a ver quem é de verdade e quem é fachada. Começa a perceber onde pisar e onde não se meter. A oração abre os olhos da fé, e quem enxerga pela fé não se engana com a aparência de bênção. Tem gente que parece enviada por Deus, mas foi enviada para desviar o seu foco. Tem caminho que parece oportunidade, mas é cilada. Tem porta que está escancarada, mas não foi Deus quem abriu. E você só vai conseguir perceber isso se estiver sensível à voz do Espírito. E essa sensibilidade não vem da correria, do barulho, do ativismo. Vem do secreto, vem do joelho no chão, vem do tempo investido de manhã, antes do dia começar de verdade. A oração é o momento em que Deus fala com quem escuta, não com quem tem pressa. E é por isso que tantas pessoas andam confusas, porque oram com o corpo, mas não com a alma. Oram correndo, mas não em espírito. Oram para cumprir tabela, mas não para buscar presença. E Deus, sendo Pai, responde quando há sinceridade, mas também respeita o tempo que você o entrega. Se você quer direção rápida, vai colher superficialidade. Mas se você quer discernimento real, vai precisar de profundidade. E a profundidade espiritual só vem com oração intencional, verdadeira, constante. É na oração do início do dia que Deus troca a impulsividade pela paz. Que Ele diz, espera, quando tudo em você grita, vai agora. Que Ele diz, sai, quando o mundo inteiro quer que você fique. Que Ele sussurra, ainda não, quando o seu coração bate como um tambor querendo agir. A oração destrava discernimento. E discernimento é o recurso mais valioso para quem quer viver, não apenas com bênçãos, mas com propósito. Porque bênçãos fora do tempo viram peso. E sem discernimento, até o que é de Deus pode ser mal interpretado. Hoje em dia, muitos andam no automático. Acordam, trabalham, respondem mensagens, tomam decisões, reagem, postam, falam, compram, vendem, tudo sem consultar o céu. E depois, quando as consequências chegam, perguntam, por que Deus? A resposta talvez seja, porque você não me perguntou antes. Deus não força sua opinião. Ele espera ser consultado. E Ele só revela detalhes a quem se importa com a direção. Ele não desperdiça sabedoria com quem vive no raso. Mas quem ora primeiro não anda em círculos, porque a oração afia o espírito. É como enxergar com os olhos do céu. É parar de andar por vistas e passar a andar por fé. E fé que vem de oração não erra o alvo. Não se perde no meio da multidão. Não se engana com a aparência de bênção. Fé que nasce da comunhão diária com Deus é fé que tem direção e não só emoção. Porque não adianta acreditar muito se você está crendo no caminho errado. E é a oração que realinha o coração para que sua fé seja ancorada na verdade e não no desejo. José, antes de interpretar o sonho de Faraó, orou. Ele não apenas confiou na sua habilidade. Ele entendeu que os sonhos que Deus revela só podem ser interpretados com sabedoria vinda do céu. Daniel, antes de revelar o mistério do rei, orou. Ele não presumiu. Ele não confiou no raciocínio. Ele consultou o trono antes de se apresentar diante do trono humano. E Jesus, o próprio Filho de Deus, antes de escolher os discípulos, os 12 homens que caminhariam com ele, que aprenderiam diretamente dele, que fundariam a igreja, passou a noite orando. Lucas 6:12. Ele, que era um com o Pai, não abriu mão da oração. Ele, que tinha plena comunhão, ainda assim separava tempo para se alinhar. Então, como você quer tomar grandes decisões sem passar nem 10 minutos de joelho no chão?
Como você quer saber se deve sair ou ficar, se deve agir ou esperar, se deve falar ou calar, se você não tem investido tempo no único lugar onde o futuro é revelado com verdade, na presença do Deus que já viu tudo antes de você acordar? A oração não é um luxo espiritual, é uma necessidade vital. Ela não é um item opcional da vida cristã, ela é a base. Ela é o alicerce. Ela é a ponte entre o que você sente e o que Deus sabe. Você já parou para pensar em quantas confusões você teria evitado se tivesse orado antes? Em quantas palavras você teria economizado se tivesse ouvido a voz do Espírito primeiro? Em quantos relacionamentos você não teria entrado se tivesse deixado a luz da palavra iluminar o caminho antes de pisar? Porque é isso que Salmos 119, 105 diz. Que a palavra é lâmpada para os pés, ou seja, clareia o próximo passo, e é luz para o caminho, ou seja, revela a rota com segurança, mas só clareia se você quiser enxergar, só ilumina se você estiver disposto a parar e ouvir. A oração não é pressa. É pausa, não é sobre falar muito, é sobre ouvir com o coração quieto. É nesse lugar que o Espírito Santo faz perguntas que desarmam as nossas ansiedades. É ali que ele nos mostra a motivação real do nosso coração. É ali que ele nos confronta, nos consola, nos corrige. E só quem valoriza esse processo é capaz de tomar decisões de longo prazo com maturidade espiritual. O que tem faltado não é oportunidade, é discernimento. O que tem faltado não é bênção, é sabedoria para não transformar bênção em peso. O que tem faltado não é direção, é tempo investido no lugar onde a direção é revelada. Você pode conhecer a Bíblia de capa a capa, pode ter experiência de igreja, cargo, ministério, mas sem oração, tudo isso é ferramenta sem luz. Sem oração, o conhecimento vira vaidade. Sem oração, a prática vira performance. Sem oração, até a fé vira ativismo. Mas quando você ora de manhã, antes do dia começar, antes do telefone tocar, antes da ansiedade acordar com você, algo muda, algo alinha, algo clareia, o céu se move, o inferno recua, o seu espírito se fortalece e o dia já não começa mais na incerteza, começa na certeza de que Deus está à frente, começa na consciência de que você já consultou o Rei. Então, levante-se mais cedo se for preciso, feche os olhos no silêncio do seu quarto. Respire fundo, coloque sua alma diante dele, diga: Senhor, me mostra o que eu não vejo, porque ele vai mostrar, ele vai revelar, ele vai iluminar, e você não vai mais andar por impulso, vai andar por direção, e isso muda tudo. A oração da manhã não é sobre religiosidade, é sobre alinhamento, é sobre reconhecer que há algo maior do que a rotina, maior do que os compromissos, maior do que o despertador que te acorda ou os boletos que te esperam. É sobre dizer: Senhor, eu não sei o que me espera hoje, mas eu confio que tu já estás à frente. É um gesto de humildade e ao mesmo tempo de ousadia espiritual. Porque só é capaz de orar assim quem entende que não tem o controle, mas tem fé suficiente para entregar tudo nas mãos de quem governa o universo. E essa entrega traz paz, não uma paz artificial que dura até a próxima notificação no celular, não uma paz que depende da ausência de problemas ou da presença de respostas imediatas, mas sim a paz que excede todo entendimento, como está escrito em Filipenses 4:7. Aquela paz que não pode ser explicada, mas é sentida. Aquela paz que faz quem está de fora perguntar: como é que você consegue estar tão calmo no meio de tudo isso? E a única resposta possível é: porque eu já falei com Deus hoje cedo. E isso muda tudo. Tem gente que acorda todos os dias com medo. Medo de perder o pouco que tem. Medo de falhar novamente. Medo de recomeçar do zero. Medo de repetir os erros de ontem.
Medo do que os outros vão pensar, medo de não dar conta, medo do amanhã, medo da solidão, medo do inesperado, medo da vida. Mas quem ora pela manhã, conversa com o Deus que já venceu o amanhã. E isso muda absolutamente tudo. Porque quando você fala com o autor da história, logo na primeira página do seu dia, você entende que o final já está garantido e o caminho, mesmo com pedras, é seguro. A oração da manhã não tira os problemas do dia, mas ela coloca você em outro nível de consciência. Um nível onde você não vive mais tentando controlar tudo. Um nível onde você não precisa prever todos os cenários, calcular todas as respostas, segurar todas as pontas. Você apenas vive, você apenas caminha, porque você sabe que o controle está nas mãos certas. E essa certeza te dá leveza, te dá foco, te dá um tipo de descanso que não depende do quanto você dormiu à noite, mas sim de quanto você entregou ao amanhecer. Jesus mesmo nos ensina a ordem das coisas. Em Mateus 6,33 ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O primeiro determina o resto. O que você coloca no topo molda tudo que vem depois. É por isso que você precisa começar com Deus. Antes do café, antes das mensagens, antes do Instagram, antes da agenda lotada, antes do trânsito, antes do chefe, antes da obrigação. Ore, porque o céu se abre para quem se dobra. O céu responde a quem reconhece que não nasceu para caminhar sozinho. O céu se move quando você diz: eu não vou dar um passo até ouvir a tua voz. Ore não porque Deus esqueceu de você, mas porque você precisa lembrar quem é Ele. A oração é mais sobre lembrança do que sobre pedido. É você lembrando que não está só. É você lembrando que não precisa carregar o mundo nas costas. É você lembrando que tem um Pai que se importa, que cuida, que guia, que vê antes, que age no secreto, que prepara o caminho antes mesmo de você acordar. A oração não muda Deus, ela muda você. Ela te reposiciona, ela te recentraliza, ela te tira da ansiedade e te coloca na confiança. Ela desativa o pânico e ativa a paz. Ore não para pedir coisas, mas para ser renovado. Tem gente que só ora quando precisa de algo, quando está doente, quando está apertado, quando o chão começa a faltar. Mas a oração da manhã é diferente. Ela não é baseada em necessidade, mas em relacionamento. Ela não é movida por urgência, mas por amor. Ela é como o encontro de um filho com o pai. Antes de tudo, só para estar junto, só para ouvir, só para se alinhar. E é no silêncio da oração que os barulhos da alma se calam. Aqueles pensamentos repetitivos, aqueles medos enraizados, aquelas culpas mal resolvidas, aquelas preocupações com o que ainda nem aconteceu, tudo isso começa a perder força quando você entra no secreto. Quando você fecha a porta, quando você respira fundo e diz: Pai, fala comigo. É nesse lugar que a ansiedade perde o trono. É ali que a direção começa a brotar, como luz suave ao nascer do sol. É ali que o medo se curva diante da coragem que vem da presença. É ali que você chora e ele recolhe cada lágrima como semente de vitória. Não é exagero, é espiritual, é real. Deus recolhe suas lágrimas. Ele vê quando você dobra o joelho com o coração apertado. Ele escuta quando a sua voz falha. Ele sente quando você desabafa, mesmo sem palavras. E ele não ignora nada disso, porque ele é pai. E pai presente não rejeita filho quebrado. Pai presente acolhe, abraça, escuta, responde, direciona. Às vezes não com aquilo que você quer ouvir, mas sempre com o que você precisa saber. A oração da manhã é o lugar do recomeço diário. É onde você diz: ontem pode ter sido difícil, mas hoje eu decido continuar.
É onde você afirma: eu não sou o que eu sinto, eu sou o que Deus diz que eu sou. É onde você troca peso por leveza, onde você troca correria por propósito, onde você troca insegurança por presença. E a presença de Deus é o maior diferencial na vida de qualquer ser humano. Um dia com presença vale mais do que 1000 dias de esforço sem direção. E é justamente por isso que o inimigo tenta te impedir de orar. Ele não quer tirar a sua Bíblia da estante. Ele quer que ela permaneça fechada. Ele não quer te afastar fisicamente da igreja. Ele quer que você vá por costume e não por fome. Ele não precisa que você negue a fé. Basta que você viva no automático, sem oração, sem busca, sem profundidade. Porque ele sabe que um cristão sem oração é como um soldado sem armadura, vulnerável. Por fora pode parecer firme, mas por dentro está exposto. Mas quem ora de manhã se veste de poder, se cobre de presença, se enche de clareza. A mente se alinha, o coração desacelera, os olhos espirituais se abrem. E o dia começa do jeito certo, com Deus à frente. E veja, isso não significa que tudo vai sair como você quer, mas significa que tudo vai acontecer dentro de um propósito. Porque quando você entrega o início do dia ao Senhor, até os imprevistos ganham sentido, até os atrasos se tornam proteção, até os nãos se tornam livramentos, porque você já decidiu confiar. E confiar é viver com leveza, mesmo quando não se entende tudo. A oração da manhã é como a respiração da alma. É o primeiro suspiro espiritual do dia. É o momento em que você se recorda de quem é, de quem Deus é e do porquê você está aqui. É o momento em que o céu toca a terra e sua vida se realinha com o que realmente importa. E isso, meu irmão, minha irmã, não tem preço. Então amanhã de manhã, antes de tudo, ore. Nem que seja por 5 minutos. Nem que seja no banheiro, no carro, com os olhos ainda fechando. Mas ore, diga bom dia para o Pai, entregue o dia, peça direção, se derrame, agradeça, se alinhe. Porque o céu se abre para quem se dobra. E quando o céu se abre, o impossível se curva, o medo se cala. E o seu dia, ainda que difícil, já começa com propósito. Tem dias que a gente acorda e o corpo até levanta, mas a alma continua deitada. Tem dias que a mente parece um campo de batalha antes mesmo de abrir os olhos. Já aconteceu com você? Acordar com o peito pesado, os pensamentos acelerados, o medo do que vem pela frente? A vida não espera você se ajeitar emocionalmente para começar a te cobrar. Acorda, responde, anda, resolve, produz, sorri, finge que está tudo bem. E sem perceber, você já entrou na rotina como se Deus tivesse ficado do lado de fora da porta. Mas a verdade é só ninguém foi criado para viver desconectado da presença. Ninguém foi desenhado por Deus para acordar e simplesmente seguir. O projeto original da existência começa com uma conexão. E conexão, meu irmão, minha irmã, não é religiosidade, é alinhamento, é o Espírito dizendo: eu só funciono bem se for no teu ritmo, Pai. E esse ritmo não começa com agenda, e sim com rendição. Por isso, a oração da manhã não é um rito, é uma necessidade vital. É o respiro da alma antes que o mundo comece a gritar. Você pode acordar cedo, se alimentar bem, ter tudo sob controle, mas se a alma estiver desalinhada, nada vai encaixar. Porque o externo até pode funcionar com organização, mas o interno só flui com presença divina. Começar o dia com oração é dizer: Senhor, antes de tudo, o Senhor. É colocar o coração no lugar certo. É lembrar que quem te deu o fôlego para acordar também quer guiar o caminho que você vai trilhar. É reconhecer que você não tem todas as respostas, mas conhece quem tem. E isso muda tudo. Tem gente que diz que não tem tempo para orar de manhã.
Mas a verdade é que a gente sempre encontra tempo para aquilo que entende como essencial. O problema não é o relógio, é a prioridade. E Mateus 6,33 já nos avisou. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Olha a ordem. Primeiro o reino, primeiro a presença, primeiro o espiritual, depois o resto. O que você busca primeiro molda o que vai encontrar. Depois, quando você começa o dia com Deus, você está dizendo para o mundo espiritual: eu sei quem me guia. E quando você sabe quem guia, o medo perde a voz, a ansiedade perde o poder, a insegurança perde a direção. Começar com Deus não é garantia de que tudo vai dar certo, mas é certeza de que você vai estar certo mesmo quando tudo parecer errado. Porque quem começa pelo céu termina em paz, ainda que passe pelo vale. Filipenses 4:7 nos entrega uma promessa linda e real. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Essa paz não vem do mundo, não vem de dinheiro, não vem de respostas imediatas, não vem de controle, ela vem de rendição, vem da oração, vem da confiança de que Deus já foi no seu amanhã e deixou tudo preparado. Vem da certeza de que quem entrega o início a Deus não se perde no meio e nem se desespera no fim. A oração da manhã te reposiciona, te lembra quem é o rei da sua história, te tira do piloto automático e te devolve ao lugar de filho. Porque sim, às vezes a gente acorda mais funcionário do que filho, mais executor do que adorador, mais máquina do que alma viva. E a oração é o momento de reencontro com o que realmente importa. É quando você para tudo para dizer: Pai, me alinha com a tua vontade hoje. E Ele alinha, Ele direciona, Ele fala, Ele revela. Você já percebeu como os dias em que você ora de verdade parecem diferentes? Às vezes, os problemas são os mesmos, os desafios continuam ali, as pessoas não mudaram, mas tem algo diferente em você. Uma calma, uma clareza, uma força que você sabe que não veio de dentro, mas do alto. Isso é o efeito da presença. Isso é fruto da oração. É como se o céu tivesse respirado dentro do seu peito e você começasse o dia com oxigênio espiritual puro. A oração da manhã não é sobre o que você fala, mas sobre quem você encontra. Às vezes, você vai ter muito para dizer. Às vezes, só vai conseguir chorar. Às vezes, vai apenas ficar em silêncio, sentindo a presença como um abraço invisível. E tudo bem. O céu entende todas as línguas, inclusive a dos suspiros, inclusive a das lágrimas, inclusive a do coração quebrantado que só consegue dizer: fica comigo hoje, Pai. E Ele fica, Ele permanece, Ele acompanha, Ele guia. E quando Ele guia, você não se perde. Mesmo que o dia mude de rota, mesmo que as coisas não saiam como você esperava, você segue em paz. Porque já entregou, já consagrou, já colocou na mão dele. E o que está na mão de Deus, ninguém rouba, ninguém desfaz, ninguém confunde. A oração da manhã é o maior ato de fé que você pode praticar diariamente. Entregar o controle. Dizer: Senhor, eu confio mesmo sem saber. Isso é fé viva, isso é maturidade espiritual. Tem dias que você vai acordar com medo, e está tudo bem. Medo de enfrentar, medo de tentar, medo de falhar. Mas quando você ora, o medo não vira mestre, ele vira só mais um, visitante. Porque a oração te lembra que o Deus que começou a boa obra vai completar. Ela não te transforma num supercrente, mas te lembra que você não está só. E isso basta, isso sustenta, isso impulsiona. A oração da manhã é onde a armadura se veste, onde o coração se limpa, onde a mente se organiza, onde o espírito se fortalece, onde o céu sussurra: eu estou contigo. E quando essa frase ecoa no espírito, o dia já começou vencido,
porque quem tem essa certeza não se desespera diante de notícia ruim, não recua diante de desafios, não se perde diante da dúvida. Quem começou com Deus já tem o fim abençoado. Por isso, amanhã cedo, antes de tudo, separe esse momento. Nem que seja por 5 minutos, nem que seja no banheiro, no carro, no quarto, onde for, mas faça desse encontro sua prioridade, porque quando o céu se torna prioridade, o inferno não tem mais espaço, e quando a presença é colocada no início, a paz se instala como consequência. Oração final. Senhor, neste momento, eu me coloco diante de Ti em nome de Jesus, com o coração aberto e a alma rendida. Eu reconheço que não posso começar o dia sem a Tua presença. Por isso, Espírito Santo, vem sobre mim agora. Que cada palavra liberada aqui encontre terra fértil. Que cada vida que ouvir esta mensagem seja tocada profundamente pela Tua verdade. Deus, ensina-nos a começar pelo começo, e o começo é o Senhor. Que não seja a nossa força, que não seja o nosso controle, que não seja o nosso medo guiando as decisões, mas sim a Tua voz nos direcionando em cada passo. Eu oro por quem acorda cansado, desesperado, sem perspectiva. Que essa oração seja como bálsamo sobre a mente, como espada no espírito, como escudo no coração. Derrama paz, coragem, discernimento e fé sobre o dia de hoje. Que toda a armadilha do inimigo seja frustrada, que todo laço escondido seja cortado e que o céu esteja sobre nós. Nós consagramos este dia a Ti. Cada hora, cada tarefa, cada conversa, cada decisão. Que nada nos tire da Tua presença, porque é nela que tudo faz sentido. Em nome de Jesus, amém. Se essa palavra tocou seu coração, se você sentiu que Deus falou contigo em algum momento desse vídeo, então não guarda isso só para você. Tem alguém agora precisando exatamente dessa paz. Tem alguém que está perdido no início do dia, precisando lembrar que ainda dá tempo de começar com Deus. Compartilha esse vídeo com essa pessoa. Seja canal, seja resposta, seja ponte. E eu quero te agradecer de verdade por ter ficado até aqui. Que o Senhor te abençoe com direção, com alívio na alma, com clareza no coração e com a certeza de que Ele já está no teu amanhã. A tua decisão de parar tudo para ouvir essa mensagem não foi em vão, foi propósito. E quem começa com Deus, termina com paz. Um novo dia começou e hoje Deus já está preparando a provisão que vai alcançar a sua vida. Talvez neste momento você ainda não consiga enxergar como a resposta vai chegar. Talvez exista uma conta esperando para ser paga. Talvez você esteja aguardando uma oportunidade de trabalho. Talvez uma porta continue fechada. Talvez você espere uma resposta que parece demorar. E quanto mais o tempo passa, mais a preocupação tenta ocupar o seu coração. Você faz planos, procura uma saída, tenta encontrar uma solução, mas existe um limite para aquilo que as nossas mãos conseguem fazer. E talvez a sua maior necessidade hoje nem seja financeira. Talvez você precise de direção para tomar uma decisão, de forças para continuar, de paz para vencer a ansiedade, ou apenas da certeza de que Deus continua cuidando da sua vida. Mas a palavra do Senhor diz em Salmos 23, versículo 1, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E é nessa promessa que nós queremos descansar nesta manhã, porque antes mesmo de você pedir, Deus já conhece aquilo de que você precisa. Antes mesmo de a porta se abrir, o Senhor já está preparando o caminho. Antes mesmo de a resposta chegar, Deus já está trabalhando. Por isso, antes de seguirmos em oração, receba esta verdade no seu coração. Deus já está preparando a sua provisão, mesmo que hoje você ainda não consiga enxergá-la. Seja muito bem-vindo ao canal Na Presença de Jesus.
Hoje vamos orar para entregar ao Senhor todas as nossas preocupações, descansar no seu cuidado e confiar que o nosso pastor já está preparando a provisão certa para cada necessidade da nossa vida. E se esta é a sua primeira vez conosco, inscreva-se no canal. Mais de 90% das pessoas que oram conosco ainda não estão inscritas. Então, inscreva-se e vamos juntos buscar a presença de Deus. Pai, nesta manhã, nós nos colocamos diante da Tua presença, com o coração aberto, porque antes de olharmos para aquilo que ainda está faltando, nós queremos olhar para Ti. O Senhor continua sendo o nosso pastor, e nós continuamos sendo cuidados pelo Teu amor. Talvez existam pessoas orando comigo agora, que acordaram sem saber como algumas situações vão se resolver. Talvez exista uma preocupação ocupando a mente, uma resposta que ainda não chegou, uma porta que permanece fechada, ou uma necessidade que somente o Senhor conhece. Mas antes de apresentarmos qualquer pedido, nós queremos nos lembrar desta verdade. O pastor nunca abandona as suas ovelhas. O pastor conhece o caminho, conhece o tempo, conhece as lutas que ninguém vê e conhece também cada necessidade que carregamos em silêncio. Por isso, nós escolhemos descansar, não porque já vimos todas as respostas, mas porque conhecemos aquele que está preparando cada uma delas. Mesmo quando os nossos olhos enxergam apenas a espera, a Tua mão continua trabalhando. Mesmo quando o nosso coração tenta se preocupar, o Teu cuidado continua nos sustentando, e é com essa confiança que hoje nos aproximamos da Tua presença, crendo que o Senhor já está preparando a provisão certa, para o tempo certo, da maneira certa, conforme a Tua perfeita vontade. Nós colocamos diante de Ti tudo aquilo que tem ocupado a nossa mente, as preocupações que levamos para o trabalho, as preocupações que voltam quando a casa fica em silêncio e até aquelas que nunca contamos para ninguém. Tu conheces cada pensamento, conheces as noites em que o sono demorou a chegar, conheces as contas que precisam ser pagas, as decisões que ainda precisamos tomar, as portas que esperamos ver se abrir, e os desafios que parecem maiores do que as nossas forças. Nada disso está escondido dos Teus olhos. Talvez existam pessoas orando comigo agora, que estão cansadas de fazer contas, cansadas de procurar uma oportunidade, cansadas de esperar uma resposta, cansadas de tentar resolver tudo com as próprias forças. E quanto mais o tempo passa, mais a preocupação tenta ocupar o coração. Mas hoje, nós escolhemos entregar diante de Ti tudo aquilo que tem roubado a nossa paz. Entregamos a ansiedade pelo amanhã, o medo de que alguma coisa venha a faltar, a insegurança diante das incertezas da vida e todas as perguntas que ainda não encontramos resposta. Porque existem pesos que nunca foram feitos para permanecer em nossas mãos. Existem preocupações que precisam descansar diante da Tua presença. E existem batalhas que somente o Senhor pode vencer. Ensina-nos a soltar aquilo que temos insistido em carregar sozinhos. Que o nosso coração descanse, na certeza de que o Senhor já conhece cada necessidade, cada lágrima, cada oração feita em silêncio, e cada esperança que ainda guardamos dentro da alma, porque antes mesmo de enxergarmos a resposta, o Senhor já está preparando a provisão, e antes mesmo de entendermos os Teus caminhos, o Teu cuidado já está nos sustentando. Pai, a Tua palavra nos lembra que o Senhor nos faz descansar em pastos verdejantes e nos conduz para junto das águas tranquilas. Que imagem maravilhosa, porque é exatamente disso que o nosso coração precisa. Nem sempre precisamos apenas de uma resposta. Muitas vezes precisamos de descanso. Enquanto esperamos por ela, existem momentos
em que a maior batalha acontece dentro da nossa mente, os pensamentos não param, as preocupações se repetem, o medo tenta crescer e a ansiedade faz o coração sofrer, antes mesmo que qualquer coisa aconteça. Mas o Senhor conhece tudo isso e continua nos chamando para descansar na Tua presença. Refrigera a nossa alma, Pai. Acalma aquilo que ninguém consegue acalmar. Silencia os pensamentos que roubam a nossa paz. Diminui o peso que temos carregado dentro do coração e faz-nos lembrar que nenhuma preocupação é maior do que o Teu cuidado por nós. Quando olhamos apenas para os problemas, a esperança começa a enfraquecer. Mas quando voltamos os nossos olhos para o pastor, a fé encontra forças para continuar. Porque o pastor nunca perde o controle do caminho, nunca se esquece de uma ovelha, nunca chega atrasado e nunca deixa de cuidar daqueles que pertencem a ele. Conduze-nos, Senhor, pelas veredas da Tua vontade, mesmo quando não entendermos tudo, mesmo quando o caminho parecer diferente. Ajuda-nos a confiar que os Teus planos são maiores do que os nossos e que cada passo dirigido por Ti sempre nos aproxima daquilo que preparaste para a nossa vida. Que a Tua presença seja o nosso descanso, que a Tua voz seja a nossa direção e que o nosso coração permaneça firme, na certeza de que o pastor continua caminhando à nossa frente, preparando o caminho, guardando os nossos passos e conduzindo-nos até a provisão, que já faz parte da Tua perfeita vontade para nós. Pai, depois de descansar na Tua presença, nós colocamos diante de Ti cada uma das nossas necessidades, porque o Senhor conhece a realidade da nossa vida, conhece a nossa casa, conhece a nossa família, conhece o nosso trabalho e sabe exatamente aquilo de que precisamos. Talvez existam pessoas orando comigo agora, que estão esperando uma oportunidade, outras estão aguardando uma resposta, outras precisam de um novo trabalho, de um cliente, de um contrato ou de uma porta que somente o Senhor pode abrir, mas todos nós precisamos da Tua provisão. Pai, nós não queremos confiar apenas naquilo que os nossos olhos conseguem ver, porque muitas vezes os nossos recursos parecem pequenos, as circunstâncias parecem difíceis e as respostas parecem demoradas, mas a Tua palavra nos ensina que o pastor nunca deixa faltar aquilo que as suas ovelhas realmente precisam. Por isso, nós entregamos diante de Ti todas as necessidades da nossa casa. Abençoa o alimento sobre a nossa mesa, abençoa o trabalho das nossas mãos, abençoa aqueles que saem cedo todos os dias, buscando sustentar a sua família, fortalece aqueles que estão cansados e renova a esperança daqueles que já não sabem mais o que fazer. Pai, abre as portas que fazem parte da Tua vontade, conduze-nos até os lugares certos, coloca pessoas certas no nosso caminho, livra-nos das decisões precipitadas e guarda o nosso coração, para que nunca troquemos a Tua direção pela nossa ansiedade. Ensina-nos também a reconhecer as provisões que já recebemos, porque muitas vezes estamos esperando um grande milagre e nos esquecemos de agradecer pelo cuidado diário, pela força que recebemos, pela saúde, pelo pão de cada dia, pelas portas que o Senhor já abriu e pelos livramentos que nem chegamos a perceber. Nós cremos que a Tua provisão vai muito além do sustento material. Ela alcança o coração, alcança a mente, alcança a nossa fé, alcança os nossos sonhos e alcança tudo aquilo que colocamos diante de Ti, porque o Senhor conhece a necessidade de cada filho e continua preparando a resposta certa.
no tempo certo, da maneira certa. Que nunca nos falte sabedoria para decidir, forças para continuar, paz para esperar e fé para confiar. Porque quando o Senhor é o nosso pastor, a nossa esperança não depende das circunstâncias, ela descansa na certeza de que a tua provisão já está sendo preparada, mesmo quando os nossos olhos ainda não conseguem enxergá-la. Pai, existem caminhos que ainda não conseguimos compreender, existem portas que permanecem fechadas e existem respostas que ainda não chegaram, mas nada disso significa que o Senhor parou de agir. Enquanto nós esperamos, o Senhor continua trabalhando. Enquanto nós oramos, o Senhor continua preparando. Enquanto nós descansamos, o Senhor continua movendo circunstâncias, pessoas e oportunidades que ainda não conseguimos enxergar. Ajuda-nos a não confundir o teu silêncio com a tua ausência, porque muitas vezes aquilo que parece demora é apenas o Senhor preparando o momento certo para que a tua vontade se cumpra de forma perfeita em nossa vida. Se alguma porta se fechou, dá-nos sabedoria para entender que o Senhor pode estar nos protegendo. Se algum caminho mudou, ajuda-nos a confiar que os teus planos sempre serão melhores do que aqueles que nós mesmos imaginamos. Conduze os nossos passos para o lugar certo, coloca-nos diante das oportunidades que vêm das tuas mãos, afasta-nos daquilo que apenas parece bom, mas que poderia nos afastar da tua vontade, porque nós não queremos apenas uma porta aberta, nós queremos a porta certa. Que o Senhor prepare os encontros certos, as decisões certas, as oportunidades certas, os recursos certos e tudo aquilo que fará parte do propósito que o Senhor escreveu para a nossa vida. Ensina-nos a esperar com fé, sem permitir que a ansiedade fale mais alto, porque sabemos que o pastor nunca conduz as suas ovelhas pelo caminho errado. Tudo acontece no tempo determinado por ti, e nenhuma resposta chega atrasada quando está nas tuas mãos. Por isso, mesmo sem enxergar, nós continuaremos confiando, mesmo sem entender, continuaremos caminhando, e mesmo antes de vermos a resposta, nós já te agradecemos, porque cremos que o Senhor continua à nossa frente, preparando o caminho e preparando a provisão que chegará no momento perfeito. Pai, hoje nós escolhemos confiar, mesmo quando ainda não conseguimos enxergar todas as respostas. Escolhemos descansar, mesmo enquanto algumas portas permanecem fechadas, e declaramos pela fé que o Senhor continua sendo o nosso pastor. A nossa esperança não está nas circunstâncias, está na tua fidelidade. Obrigado, Pai, porque antes mesmo desta oração terminar, o Senhor já está trabalhando em nosso favor. Obrigado pelo teu cuidado, pela tua presença e pela certeza de que nunca caminhamos sozinhos. Nós entregamos em tuas mãos a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho, o nosso futuro e todas as necessidades que carregamos no coração. Descansamos na promessa de que o Senhor continuará preparando a provisão certa, no tempo certo, conforme a tua perfeita vontade, em nome de Jesus. Amém. Se esta oração falou ao seu coração, escreva agora nos comentários: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu quero ler a sua declaração de fé. Compartilhe esta oração no WhatsApp com alguém que precisa confiar que Deus continua trabalhando. Deixe o seu gostei, inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar recebendo orações todos os dias. E aqui na tela,
Vou deixar mais uma oração para você continuar fortalecendo a sua fé. Fique na presença de Jesus.